Depois de 3 meses, finalmente terminei o roteiro que provará, sem nenhuma dúvida, baseado no empirismo, que Ebichu se passa no mesmo universo de Evangelion. Então, Ei, mano, não faz isso não, mano. Já tem uma cena que prova isso, mano. Uma referência ali no canto, mano. sério? É, mano. Poxa, Você gastou 3 meses da sua vida à toa, mano. eu tenho uma máquina do tempo, isso eu resolvo de boa. O problema é que agora eu não sei que vídeo eu vou fazer. Vou fazer outra corrente. Isso que vocês acabaram de ver foi uma referência ao canal Caps Lock, um dos meus canais favoritos do YouTube e o criador da corrente que vamos fazer hoje. Araújo, do canal Caps Lock, criou a corrente das opiniões impopulares para irritar aqueles que estavam atrapalhando o plano dele de revelar ao mundo que My Little Pony e Sonic se passam no mesmo universo. Ele também é conhecido mundo afora como o maior destruidor de infâncias quando o assunto é Cavaleiros do Zodíaco. Cavaleiros do Zodíaco, corrente de Andrômeda, juntei o útil ao agradável, aí eu falei, eu vou fazer essa corrente, por que não? Se o Heitor não fosse meu youtuber favorito, eu teria feito essa primeira até. Porém, temos uma adversidade. O Araújo não explicou nada de como essa corrente funciona. Ele só saiu falando um monte de opinião impopular, não falou se precisava ser de algum tema específico, tipo uma ser de anime, uma ser de filme, uma ser de jogo. Não, ele só ficou falando um monte de aleatórias, aí falou para as outras pessoas fazerem, as outras pessoas fizeram um número completamente aleatório, ele também fez um número aleatório, inclusive teve uma parte que ele colocou 2.5 por algum motivo, eu ainda não entendi. Então essa corrente é basicamente você tem que falar as suas opiniões populares, só que não tem um número, não tem uma estimativa, não tem porra nenhuma. Caralho, Araújo, você podia ter feito um pouquinho melhor. Então vai funcionar assim, eu vou falar algumas opiniões populares minhas que eu acho que dá pra elaborar alguma coisa legal com isso. Acho que eu quero fazer vídeo isolado também, eu não vou falar sobre, ou talvez eu fale, mas depois eu vou falar que eu quero fazer vídeo sobre, mas então eu não vou elaborar muito. Vai ter um extra no final que eu não vou explicar nem elaborar, só vou tacar e foda-se. E eu também não vou falar aquelas opiniões impopulares que já deixaram de ser impopular faz tempo. Tipo que Nanatsu no Taizai é ruim, o que Bleach é ruim, o que Fairy Tail é ruim. Eu também vou evitar falar a palavra overrated ou superestimado, pra ficar mais diverso. Eu vou dar o cu toda vez que eu falar essas duas palavras. Lembrando que essa é apenas a minha opinião. E se a sua é diferente, você tá errado, né? Fazer o quê? Eu também vou colocar aqui a minha armadura para garantir qualquer circunstância. Então vamos começar. Então vamos começar dizendo que eu não gosto de 007. Calma. Eu como se eu fosse um hater de 007. Eu joguei bastante dos jogos. Eu era literalmente a única pessoa na sala de cinema quando eu fui ver Eu Não Tenho Tempo Para Morrer. Eu até li um dos livros. Mas eu não gosto muito do personagem. Histórias de espionagem já não me apetecem tanto. E fantasias de poder muito menos. E o James Bond é a maior fantasia de poder possível. E pior, uma fantasia de poder antiga, o que é meio problemática, eu acho que isso nenhum fã discorda. Os filmes são bem machistas e irresponsáveis em coisas como sexo e drogas. Tem coisas como o James Bond estrupando uma mulher. Isso me incomodou bastante e me afasta um pouco de outros filmes mais antigos da franquia. Eu acho que a franquia nunca soube se renovar muito. Talvez com GoldenEye, mas não o suficiente. No final, as coisas que eu mais gostava na franquia era os apetrechos criativos. Mas mesmo assim, velho, eles não são tão relevantes às vezes para os filmes. E Três Espiãs Demais faz isso e é muito menor. Não vejo motivo para ver 007. Tô brincando, um pouco. Os vilões eu também não acho grande coisa, e é uma das coisas que os fãs mais apontam como legal no filme. O lance do James Bond ser apenas um cara que tem licença pra matar, eu acho que é quase nunca bem explorado. Mas uma coisa eu devo dizer,
Eu gostei sim dos livros. Lá o James Bond é um cara cansado, um soldado cansado. Ele nos livros não é tão fodão quanto nos filmes. Ele realmente não é uma fantasia de poder, e sim um soldado cansado. E é uma narrativa que eu tenho muito mais interesse, embora ela também esteja meio datada. Acho que o que eu mais gosto no James Bond é que ele me deu Austin Powers, um filme que eu adoro. Eu ainda entendo quem gosta da franquia. Os filmes são bem divertidos até. Eu ainda não gosto muito do personagem em si, mas os filmes são legais. Eu só acho que a franquia não evoluiu o suficiente com o tempo. Mas eu acho que isso pode mudar. Mas falando em reencarnação de personagem, é aqui que eu falo que eu acho o Doctor 11 meio fraco. Doctor Who é uma franquia que eu acho muito foda. Ela foi a série que me fez gostar de séries. E o lance de regeneração é uma parada que eu achei genial. E é algo que até hoje dá ótimos frutos. O Nono Doutor é um ótimo personagem. Ele é um anti-herói diferente, excêntrico e meio cansado. Ele é bem legal e bem diferente do 10º Doutor, que apesar de parecer muitas vezes tão cansado quanto ele, é um personagem vívido, é um personagem animado, é um herói de verdade. Eles são muito diferentes, porém muito bons ambos. E quando eu terminei a 3ª temporada do 10º Doutor, eu já estava destruído, principalmente com aquela última cena, e um tanto quanto animado pro 11º Doutor. Mas... eu acho que já começa errado dos companheiros. O Horror eu gosto muito dele, ele é ateu e romano ao mesmo tempo, ele é muito foda. E ele socou Hitler. Cala a boca, Hitler! Ah, é! Ô, Hitler, cala a boca! Isso também é uma opinião impopular, porque por algum motivo vocês são burros e não gostam do Horror. Mas a Amy, eu não acho ela muito legal não. Esse lance dela trair o Rory e nunca resolveram isso, eu achei paia pra cacete. E a backstory também dela ser a menina que esperou, eu acho chupinhado do episódio da Rainha Elizabeth. Também acho que esse é o Doutor com os piores episódios. O Doutor, a Doutora aí é outra história. O episódio dos Daleks já é horrível. Aí teve aquele episódio duplo dos anjos, puta que pariu. Além de deixarem os anjos muito mais sem graças, também teve a River, que deixaram muito mais sem graça também. Aquele plot twist que guardaram pra 2ª temporada eu achei horrível, era muito óbvio, velho. E parecia que eles estavam querendo fazer suspense, era óbvio que era ela, meu Deus do céu. Mas o maior problema que eu tenho é com o próprio personagem. Tem momentos que parecem que ele quer passar uma vibe dele ser um cara sábio, que viu muita coisa e sabe de muita coisa. Afinal, ele é o doutor que, apesar de ter o ator mais novo, é o que mais viveu. Porém, ele é irresponsável pra caralho. Meu Deus do céu. Eu acho que ele é o doutor mais irresponsável de todos. Fácil, fácil. Foram poucos os momentos que eu realmente senti que ele era sábio. Ou então, eles tentarem fazer ele ser um herói tipo 10 e um anti-herói tipo 9. Não faz sentido. É contrastante. Eles são praticamente opostos. Então vocês têm momento como, por exemplo, ele falando que ele vai proteger a Terra. E alguns episódios depois ele descobre que uma mulher matou um homem e ele nem se importa. E ele quase causou a destruição na Terra só pra provar que ele tava certo. Mas a característica dele ser um cara bem alegre, eu gosto bastante. E o próprio ator, o Matt Smith, é um ótimo ator. Já que eu falei de séries, vamos dar outra pincelada nesse assunto. E de brinde irá falar de quadrinhos. E assim que eu digo que o Arrowverse é foda. Esse universo compartilhado de séries que começou o quê? Quase 10 anos atrás, com Arrow, e continua atualmente com Flash, Supergirl, Batwoman, Lendas do Amanhã e etc. Eu honestamente sempre gostei do Arrowverse e todo mundo começou a falar mal, eu tentei entender os motivos. Só que eles não fazem sentido, vão tomar no cu.
Ai, meu, olha que ridículo, meu. Ele usou um raio como espada, meu. Isso não tem sentido lógico. Sabe que também não tem sentido lógico? Um cara correndo na velocidade da luz, seu filho da... Olha que idiota essa cena de dança, meu. Sendo que todo mundo pede pra ter uma cena de dança assim desde a segunda temporada. Isso é horrível, meu. Parece Power Rangers. Óbvio, filho da puta, o orçamento das duas séries é praticamente o mesmo. A diferença é que os atores do Arrowverse são mais caros. Mas eu gosto bastante desse universo. Eu acho ele rico e variado. E a ideia dele de ser completamente diferente dos quadrinhos e só pegar a ideia base é interessante e sai bastante coisa legal de lá. Eles também têm um valor artístico que eu admiro bastante. Por exemplo, o criador de Arrow, depois que contou tudo o que ele queria contar, decidiu sair da série. Supergirl acabou não porque foi cancelado, como muitos acham, mas porque realmente os atores e a produção não tinha mais o que contar. E isso eu admiro bastante. Também gosto muito dos crossovers que eles fazem anualmente como tradição, mas depois que eles fizeram um super crossover, eles deram um ano de descanso, e eu também admiro isso. Ainda quero fazer um vídeo defendendo o Arrowverse mais rigidamente, pois se eu não falar tudo que eu tenho pra falar aqui agora. Então se você não gosta do Arrowverse, fale por quê, eu vou adorar te refutar. Normalmente quando tem esse negócio de opinião impopular, as pessoas sempre falam mal das coisas. Mas, ei, defender alguma coisa que o pessoal fala mal também é ser impopular. E assim eu digo que Zelda Skyward Sword é o melhor jogo de Zelda. Tá, talvez o Breath of the Wild esteja equiparado. Skyward Sword, provavelmente o jogo mais polêmico da franquia Zelda. Até mais que os jogos do Philips CDI. Até porque aqueles jogos não são polêmicos, eles são universalmente odiados. Um deles nem consegue rodar direito no próprio console e pode destruir ele. Skyward Sword, apesar de ser um jogo muito elogiado pela crítica, sendo um dos poucos jogos da história que conseguiu nota máxima na Famitsu, pelos fãs de Zelda ele não é tão querido assim. Muitos reclamam do sensor de movimento, dos tutoriais, até mesmo da história, que é um dos pontos que o pessoal também elogia, ou até da linearidade do jogo. Mas aqui eu levanto a questão: por que ser linear é alguma coisa ruim? Isso não faz os mapas de Skyward Sword menos criativos. Muito pelo contrário, por essa limitação ele faz um uso muito bem disso. Apesar de muitas das fases serem grandes corredores, a gente tem momentos que temos que voltar e ir, e o jogo faz muito bem uma diferença disso. E para quem reclama dos controles de movimento, eu acho eles muito bons. Eles aumentam bastante a imersão no jogo, mesmo que eles sejam um ato simples, é muito divertido jogar ele. E mesmo que você não goste, a versão do Switch consertou isso. Na verdade, a versão do Switch consertou praticamente todos os problemas que as pessoas reclamavam. Tirou bastante dos tutoriais inchados, que eu também acho que é um problema, e melhorou os controles. Mas a história, que é muito boa, continua intacta. E a linearidade, que, de novo, não é um problema, também continua intacta. A história é essa que eu acho ser o ponto forte do jogo, que eu acho que é a evolução natural de uma história de Zelda. O equivalente a Pokémon Black and White. Pokémon Black and White teve um personagem muito bem explorado e complexo, o N. A equipe vilã é uma ideia que as pessoas sempre brincavam muito com Pokémon, que é a ideia dos Pokémons não serem livres. E fanatismo religioso, que é outro inimigo de Pokémon. Já em Skyward Sword, a gente tem um relacionamento mais aprofundado da Zelda com o Link. A Zelda e o Link são personagens muito melhores do que eles costumam ser. E até os personagens secundários têm arcos mais bem desenvolvidos do que normalmente eles têm. Essa também, por ser a história mais antiga da cronologia de Zelda, ela também é a mais diferente. E aí tem outro assunto interessante. Por essa ser a parte mais antiga da cronologia de Zelda, ela também é meio que o único jogo de Zelda que realmente se importa com cronologia, que é uma coisa que os fãs sempre pediram bastante e receberam nesse jogo. Zelda Skyward Sword é a evolução natural de uma história de Zelda.
E quando eu disse que Breath of the Wild está no mesmo nível de Skyward Sword, pense bem, esses jogos são completos opostos. Enquanto o ponto forte do Skyward Sword é a história dele e a linearidade, o Breath of the Wild, o melhor dele é de longe o sentimento de liberdade dele, o mundo aberto dele. Enquanto a história é foda-se. Esses dois jogos são tão opostos, mas tão opostos, que ambos são bons. Eles fazem coisas completamente diferentes e saem melhor nisso. Eu até fico um pouco triste de Skyward Sword não ter inovado tanto a franquia quanto Breath of the Wild. Não que eu queria que todo jogo fosse como Skyward Sword, mas esse jogo claramente queria renovar a franquia, como outros jogos queriam renovar suas franquias. Porém, a crítica dos fãs não deixou isso acontecer. Mas eu acho Skyward Sword um jogo incrível, nota 10, e um dia eu ainda quero falar mais sobre ele. Bom, e que tal agora fazemos uma rodada relâmpago de opiniões impopulares? O Uzumaki não é tão bom assim e tá longe de ser a obra-prima do João Gito, e as críticas sociais deles não são muito boas. Ben 10 Supremacia Alienígena não é tão bom assim, e ele ter mantido o mesmo design do Alien Force é algo bem sem graça. Todas as outras séries tiveram um design diferente e ela foi a única que teve o mesmo. Todos os jogos de Resident Evil da série principal são bons, porém todos têm grandes defeitos. O Hank Pym é um dos melhores personagens da Marvel em questão de complexidade e ele merece mais valor. A Legião dos Super-Heróis é o segundo grupo mais importante da DC e um dos melhores de super-heróis de todos os tempos. Mario Party 9 e 10 são bons jogos. As histórias do Piu Piu e do Frajola são as mais sem graça dos Looney Tunes. Apesar delas terem bons momentos, elas são muito derivativas de Tom e Jerry. São basicamente Tom e Jerry, só que falantes. Power Rangers Samurai não era tão bom assim. O Caminho da Lua não é um bom filme. God of War não é grande coisa. Falcão e o Soldado Invernal têm problemas pra cacete. Parem de ignorar, por favor. O filme de Watchmen. Vídeo sobre o filme de Watchmen. Um dia